Seja bem-vindo ao primeiro episódio da nossa nova série, que eu já tava mega ansiosa para começar a gravar, sobre a construção da nossa casa. Eu queria começar falando sobre como tudo começou, o que a gente tava procurando. Quando a gente resolveu mudar pro Brasil, a gente sabia que a gente queria ficar longe de cidade grande. Eu sou de São Paulo, cresci em São Paulo e, pra falar bem a verdade, tem muito pouco que eu gosto em São Paulo. Eu adoro os restaurantes, tenho família e amigos lá, lugares pra passear, sim, mas é uma cidade que eu não suporto, pra falar bem a verdade. Eu acho extremamente caótica, muito trânsito, é difícil de se locomover. Então a gente queria algo bem na natureza. A minha família, boa parte da minha família, meus pais, minha irmã, tem parte da família da minha mãe, de primos, que tá em Guararema, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo. Fica mais ou menos 1 hora de São Paulo. É uma cidade com uma infraestrutura impecável. É uma cidade com foco turístico que atrai gente de várias partes do estado, principalmente no Natal. A cidade de Guararema é conhecida como Cidade de Natal, porque no final do ano fica inteirinha decorada e é toda decorada com material plástico reciclável, garrafa PET. É muito legal. E inclusive já estão montando aí toda a estrutura. Vai abrir oficialmente, né, para visitação, acredito que esse fim de semana ou próximo. Então é uma cidade com muita estrutura e que a gente já conhece há muito tempo, que meus pais têm em casa aqui há 10 anos. Para mudar para o Brasil, a gente resolveu escolher uma cidade que tivesse uma infraestrutura legal. Também se investe muito em Guararema na educação pública. Então, principalmente as escolas da prefeitura para crianças menores são referência. Tem gente de outras cidades que quer trazer os filhos para cá para estudar na escola pública. E tem uma natureza linda, tem um rio que corta todinha a cidade é pequenininha, acho que tem uns 30 mil habitantes. Tem tudo que você precisa em cada canto, sabe? Uma coisa que eu gosto aqui, uma coisa que eu gosto andando na cidade é que se você precisa de uma papelaria, você faz tudo a pé, você vai na papelaria, você vai na farmácia, você vai na loja de roupa, você vai, sabe, no mercado, é tudo um do ladinho do outro, costureira, sabe? Tem clube, tem atividade de lazer e esporte para criança gratuitos. Então assim, eu tô amando, eu adoro. A gente, desde que chegou, tá olhando o terreno porque a gente queria construir a nossa própria casa. Eu sei que não é um mar de rosas, que dá muita coisa errada, mas a gente queria muito passar por essa experiência. Agora com o canal, eu quis explorar, né, porque o meu canal, desde que eu comecei, tem tido um resultado muito surpreendente e que, né, já tá me dando alguns retornos de possibilidades, tanto financeiras quanto de parcerias que eu comecei a fazer. Então eu tô explorando essa área e vendo assim na construção o que eu vou conseguir fazer de parceria, o que eu vou poder mostrar pra vocês, o que eu vou poder indicar, caso, né, tenha mais pessoas interessadas em obra, em construir. Mas desde que a gente chegou, a gente tá procurando terreno para construir. E não foi fácil, porque Guararema é uma cidade que tá crescendo assim bastante, tem muita gente querendo vir de São Paulo, das cidades maiores, acho que São José dos Campos, deve ter outras cidades, né? As pessoas querem vir pra cá porque também tem uma segurança muito grande. A cidade é todinha cheia de câmera de segurança, eles têm até um centro de monitoramento bem legal, que dá até pra ir visitar, e as câmeras são assim de altíssima resolução em cada entrada da cidade, enfim. As pessoas querem vir pra cá. Então é uma cidade que cresceu, é uma cidade que hoje já tá meio difícil de achar do jeito que a gente queria, com todos os pré-requisitos que a gente tinha conversado, e foi isso que a gente achou. Primeiro, eu acho que foi o primeiro terreno que eu fui ver, ou um dos primeiros, que já foi o que eu mais amei logo de cara, mas lógico que a gente quis ver mais, né? Não vai escolher o primeiro. Mas foi aquele desde o início e no final a gente acabou
comprando ele mesmo. A coisa mais linda. É lindo, a vista ali é linda. Agora só falando um pouco sobre o terreno, tá? Ele é em declive, então ele tem uma quedinha. A gente ainda não sabe como é que vai fazer com relação à terraplanagem, nivelamento dele. Hoje eu me encontro com a arquiteta, já vou tocar nesse assunto. Ele tem 1.100 metros quadrados, então dá pra fazer muita coisa. Eu quero ter horta, quero ter um pomarzinho, aprender muito com isso. É algo que eu quero explorar, que quero aprender. Algumas das coisas que a gente conversando, eu e o Cits, a gente queria uma casa térrea, a gente queria um mezanino, a gente queria um deck, uma área externa, e a gente queria que entrando na casa a gente já pudesse ver a vista, sabe? Então, eu vou mostrar o projeto pra vocês, mas antes eu vou falar da arquiteta responsável pelo projeto da nossa casa. Essa foi uma parceria que eu consegui fazer, graças a Deus. Eu publiquei no Instagram, inclusive muito obrigada se você me deixou uma indicação de arquiteta. Eu coloquei um story onde eu pedi indicação de arquiteta, né, se alguém tivesse. E eu recebi muitas indicações. E escolhi, depois de olhar bastante, eu escolhi a Juliana, que tá na região. Ela não tá especificamente em Guararema, mas já fez vários projetos em Guararema e tá numa cidade bem próxima. Então ela consegue vir, a gente vai se encontrar hoje, então eu vou apresentar ela pra vocês. E a gente tá fazendo uma parceria, ela vai fazer todo o projeto da nossa casa e eu vou mostrar todo o trabalho dela. Eu achei ela fantástica. A casa vai ser em formato U, então não sei como é que eu vou explicar. Oi, amor. Eu não vou explicar. Ah, tá bom. Vou mostrar o projeto pra vocês. Mas aquilo que eu visualizei, aquilo que eu imaginei, a Juliana conseguiu de primeira, gente. Assim, traduzir e organizar toda a ideia de uma forma maravilhosa. Eu amei o projeto dela. Ela deixou tudo muito funcional com relação a passagens, portas, acessos e área de transição, espaços, gente. Ela foi muito boa. E a gente não quer uma casa grande, até porque custa muito caro, né? A gente pediu que ela não passasse de 120 metros quadrados. Sem a garagem vai tomar mais espaço, né? Até porque vai ser só uma cobertura, 3 quartos e um mezanino. A gente tá muito feliz. Eu estou muito feliz, eu não vejo a hora. A gente quer no futuro, quando der, né, financeiramente, pra fazer uma piscina. A gente vai querer fazer uma piscina bem pequena. E é isso. Ela perguntou, claro, sobre a posição do sol, onde o sol nasce, onde o sol se põe. E a gente teve que ver tudo isso. Bom, essa aqui foi a primeira apresentação que a Juliana me mandou. Foi a primeira interpretação dela, né, das minhas ideias, e eu já gostei logo de cara, fez super sentido, tava super de acordo com aquilo que eu tinha passado para ela. Então eu não senti necessidade de mexer em praticamente nada. Eu adorei também o nome que ela deu pro projeto, eu nem sabia que ela faria isso. Casa refúgio, né? Eu acho que representa bem o conceito de casa que a gente quer. Essa aqui é a planta baixa. A gente pediu uma casa térrea, bem rústica, em formato U, porque o que eu imaginei foi um deck central. E aqui dá pra ver que foi exatamente isso que ela fez. Esse deck no meio serve como uma área para a gente conseguir sentar e comer do lado de fora, aproveitando a vista. E o acesso ao deck dá para ser feito tanto da sala quanto da cozinha. Então ela colocou portas de vidro aqui, portas balcão. E inclusive todas as marcações vermelhas aqui nesse desenho são portas. A gente quis também um mezanino. Essa foi uma ideia minha. Eu pensei que poderia ser colocado em cima aqui da cozinha. E aí a gente ganhou assim mais um cômodo para usar como escritório, uma brinquedoteca para o Noah. E a escada de acesso ficou aqui na sala de jantar. Então, a princípio, a Juliana fez um projeto onde a casa ela acompanha os desníveis do terreno. Esse lado aqui do terreno é mais alto, então a gente tem a área íntima, né, dos quartos, no nível um pouquinho acima da área social, que eu achei muito legal.
Aqui tem a suíte principal, que tem um closet pequeno. E depois tem 2 quartos que compartilham um banheiro. Aí dá pra ver aqui, ó. Nossa suíte fica de frente pra vista. O banheiro e as salas de estar e jantar também. Então tem janelas em todos esses cômodos bem de frente para o morro, a parte mais bonita. E aqui nesse slide ela colocou um exemplo de casa que aproveita os desníveis do terreno, né? Ela quis ilustrar aqui que essa casa está acima do nível do solo. Então isso cria espaços que podem ser tanto fechados ou aproveitados. Essa pessoa aqui, por exemplo, fez um espaço para guardar lenha, que eu acho um charme, inclusive. Com essa foto aqui, ela quis ilustrar o mezanino, que inclusive fica em cima da cozinha dessa casa em questão e com vista para a sala de jantar. Então seria algo bem parecido, não tão grande, mas eu sou louca por madeira, eu acho que é por isso que ela usou essa foto como exemplo, né? E aqui um outro exemplo de desnível e de platô, separados por um talude, que eles chamam, né? Essa é uma palavra que até foi nova para mim, que é esse morrinho de terra com grama, então que vai acabar acontecendo em algumas partes do terreno. Outra coisa muito importante sobre o tipo de obra que a gente quer fazer, a gente quer fazer casa em steel frame, que são molduras de ferro. É um sistema de construção modular que não usa tijolo, praticamente não usa cimento, né? Então é uma construção que eles chamam de construção seca, que tem muito menos desperdício, muito menos custo extra e inesperado. Então uma construção modular, o especialista em steel frame, que também é a fábrica que produz os módulos e as peças, eles já vão calcular exatamente em cima do projeto aquilo que vai ser necessário e muito dificilmente você vai ter custo extra. Mas é uma mão de obra que precisa ser especializada, não consegui levar o projeto ainda, que não está completamente finalizado, para essa empresa de steel frame. Ainda também não escolhi qual vai ser, então ainda tem que receber orçamento e tudo mais, ver como que vai ficar, se eu vou conseguir alguma parceria. Um tipo de construção já muito popular nos Estados Unidos e na Europa. Na Holanda a gente sempre via e tá ficando cada vez mais popular no Brasil. Também uma construção que vai muito mais rápido, porque você já tem os módulos e aí é como se fosse só montar, né? Montar, encaixar. E vou colocar aqui, ó, um exemplo de estrutura metálica quando se constrói uma casa. E depois tem que fazer toda a parte de revestimento, de isolamento e os acabamentos, né? Então é esse tipo de construção que a gente quer fazer. E tem um outro ponto muito importante, que eu só vou falar no próximo episódio, para vocês não me largarem, para vocês não deixarem de assistir. Tem um detalhe muito, muito, muito importante nesse terreno. Algo que eu só vou falar no próximo episódio, que vai ter que acontecer. Então, assistam. Estamos indo nos encontrar com a Juliana, a arquiteta. A Júlia? Juliana, a arquiteta da nossa casa. E a gente só se conhece por vídeo até agora, né? Primeira vez que a gente vai se encontrar pessoalmente. E antes a gente vai comer açaí, que a gente ainda tá adiantado. Depois a gente se encontra com ela no centro da cidade e leva ela até o terreno. Que ela vai olhar pessoalmente, ela vai ver com os próprios olhos a inclinação, o declive, né? No final do terreno tem um buracão que a gente ainda não sabe o que vai fazer com ele. E vou mostrar tudo pra vocês. Don't look at my face. It's not so tidy. not so organized. Not so organized. Eu falei pra ele que ele tava precisando fazer a barba, que ele podia ter, né? Hoje. Porque eu dei um talentinho, você tem um rímel hoje. E que a gente vai sair mais tarde, né? Com os amigos. Lá em São Paulo. E eu falei pra ele, enquanto eu tava me arrumando, você podia também ter pelo menos feito sua barba, né, e tal.
Tá um pouquinho... Tá um pouquinho largado. Largado. What's lagarde? Largado? Sounds like Very lagarde. hard to explain. Largado. Largado, someone... Largado, gente, difícil explicar, né? Porque uma coisa largada is something that's been forgotten, something that's just sitting on the side, you know? É mais ou menos isso. Tem nada melhor nessa vida, gente. Sim. Muito bom, né? Ja, alleen geen aardbei. Você tá bravo que não tinha morango. Derde keer. Voou tudo. Pequenininhos, não vai doer a cabeça, hein? Estou aqui com a Ju. Olá! Guimarães, arquiteta. Eu já te introduzi um pouquinho lá de casa. Bacana! E a Ju tá aqui comigo para primeiro ela visualizar o terreno, que ela nunca tinha vindo, então para ela ver realmente a topografia, a vista, né, para ela ter. Lindíssima. Gostou, Ju? Maravilhosa. E para ela também me falar, gente, ela tem uma trena aqui, a gente tá pisando aqui, será que começa a casa, aqui a garagem, né? E agora eu vou levar ela até lá embaixo, porque, gente, eu vou explicar um pouquinho do terreno, mas lá pra trás tem um buraco, né? Aquilo ali. Um desnível. Um desnível bem grande. Bem grande. E a gente ainda vai ver o que vai fazer com isso, né, Ju? Uhum, Eu com vou mostrar certeza. pra ela pessoalmente. Mas falei pra vocês, a Ju, sensacional. Tá fazendo um trabalho Obrigada. Vai mara. ficar lindíssima a casa deles. Vou fazer um tour no terreno, que não tem nada além de mato e cupinzeiro, dá uma olhada. Mas pra falar mais ou menos como é que vai ser, a Ju vai me ajudando, né? Correto. E aí agora nós estamos aqui no ponto de definir se nós vamos abaixar um pouco a casa ou a gente vai subir. Provavelmente a gente vai subir um pouco, mesmo a gente tendo essa declividade, pelo fato que nós temos uma rua com uma inclinação bem acentuada, a parte do terreno também é acentuada, né? Então em dias de chuva muito forte, mesmo que a gente trabalhe com essa questão da água pluvial, as caídas, tem um pouco de risco. Se a gente pode subir um pouco, por que que a gente vai se arriscar, né? Então a casa ela tem uma tipologia bem simples. A Beatriz, ela desde o primeiro dia já foi assim muito objetiva no que ela queria. É uma casa prática e ela tem um formato U. A ideia é sempre a gente ter o privilégio da vista. Deixa eu né? mostrar a vista. Que é linda. Tem as vaquinhas, quero ver as vaquinhas da minha sala. É muito linda, é um paredão, né, verde. É um paredão. E aí, então, nós vamos ter o bloco da área íntima situado nessa face direita. Então, todos os quartos estão para cá, porque é questão da insolação, o sol nasce aqui, né? Então, para pegar aquele solzinho gostoso da manhã. A área social totalmente voltada para frente, né? Ela também vai pegar essa face norte aqui. E a área de serviços voltada para lá, que já vai estar próximo da garagem, como eu falei. Então agora é só a gente definir esses pontos para a gente estar definindo a topografia do terreno, para depois chegar na área ali do platô de área de piscina, que vai ser o lazer. E aí tudo isso vai ser abraçado pelo paisagismo, pelo pomar, que a Beatriz tanto quer, a horta e tudo mais. Então basicamente vai ser isso. Em breve vocês verão o projeto 3D. Imagens. Tô levando a Ju no buraco. Né? Então, essa aqui é que na câmera não dá pra ver muito bem, né? Mas olha, ele faz assim, ó. Então, e vai até ali o gramado seco, né? Que ali já é o vizinho. Vamos ver o que vamos fazer com essa parte. Então aqui eu tinha pensado, eu que sou bem leiga, né? Só imaginando. É que assim, o que eu gostei é que a Ju pega as coisas que eu falo e ela faz elas fazerem sentido, entendeu? O que eu tinha pensado é aqui onde começa essa descida para esse buraco, fazer um deck de madeira e lá para baixo o pomar. Porque aí é uma área que, né, não vai ser uma área do Noah brincar, que é muito
inclinada. E aí só com as árvores, né? As frutas que eu vou colher da estação. E um deck aqui. E aí a Ju deu uma ideia. Fala a sua ideia, Ju, que eu amei. Então, daí quando ela falou do deck, aí eu falei, a gente pode pensar de fazer um fogo de chão, né? Que é aquela lareira externa. A gente faz ela embutida nesse deck, né? Faz uma abertura. A gente coloca essa lareira toda de tacho, assim, bem rústica. E aí eles podem assar cogumelo. Grelhar nossas berinjelas. Tava falando aqui, já me vejo aqui no fim de tarde, pegando minhas berinjelas da horta, grelhando no tacho. Gente, estão visualizando comigo? Como eu tô empolgada. Vai ficar muito chique. E aí aproveitar essa vista, né? Agora ela tá tirando umas fotos pra mexer no 3D. Você conseguiu ter uma ideia melhor estando aqui? É outra coisa. É outra história, né? Então foi isso. Adorei que a Ju veio aqui. Ela conseguiu me dar mais um norte, assim, visual no terreno, das partes, o que vai aonde, o que é o que. Ela tem até trena no carro. Tem prancheta, tem prancheta, capacete, né, que vai em obra. E adorei, Ju. Eu que agradeço, não, foi ótimo, porque a gente já definiu alguns pontos muito importantes, né, para definição do projeto. E aí clareia tanto na minha cabeça quanto na de vocês, pra gente conseguir chegar na cereja do bolo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pra gente ainda é muito difícil, pra mim e pro Sitsa, visualizar algumas coisas. Então, coisa que ela põe no desenho, às vezes umas coisas que ela explica, que ela fala, eu tô aprendendo palavras novas. Que a gente tem. Talude, que a gente não consegue visualizar ainda, né? Mas agora ela vai fazer o projetinho em 3D, que a gente vai mostrar pra vocês também. E esse é o nosso primeiro episódio dessa nova série. Depois de finalmente conhecer o terreno pessoalmente, eu recebi da Ju o projeto 3D, que eu tava louca pra ver, porque foi aí que a ideia realmente tomou forma. Foi muito mais do que eu imaginava, na verdade. Eu não conseguia imaginar a casa em pé, né, a partir daquela planta baixa. Eu sabia que eu tinha gostado dos acessos, da lógica de toda aquela planta, mas eu não conseguia visualizar a casa em 3D, né, a casa em pé. E quando eu vi o desenho, gente, se choquem comigo aqui. Olha que coisa mais linda. Parece um chalé, né, gente? Eu amei esse tom de verde que ela usou. Algo que nem importaria muito nesse momento, mas já deu todo um tchan, né? Deu toda uma cara, um toque especial. E ela disse que ela escolheu esse tom para incorporar a casa na natureza, como se a casa fizesse parte da paisagem, sabe? A ideia de fachada também me surpreendeu muito. Eu jamais teria pensado em algo desse tipo. Eu jamais teria tido a capacidade de criar algo assim na minha cabeça. Então, eu adorei, amei. A garagem também ser só uma cobertura com pergolado. E também adorei esses revestimentos em madeira. Um charme, né? Aqui dá pra ver bem como ela aproveitou os desníveis e ela foi super criativa, criando essas áreas úteis, né, aproveitáveis embaixo da casa. Eu achei que ficou lindo. O deck com a piscina e o tacho que ela tinha falado, né, ficou demais. E também foi uma surpresa, porque a gente não tinha nem falado sobre ter a piscina no deck. Eu tinha falado para ela que queria a horta perto da casa e achei que ficou muito, muito show assim. A gente ainda está considerando a questão do nivelamento do terreno, então eu acho que a gente ainda vai ter umas áreas planas nesse projeto que não estão aqui nessas imagens, né? E aí ela foi me explicando em detalhes sobre cada cantinho da casa, por que ela fez, né, cada coisa do jeito que ela fez, as medidas, os acessos, e aí ela fez um tour no programa pela área interna. Ela não conseguiu terminar de colocar os detalhes na cozinha, mas já o projeto com os ajustes finais
vai estar aqui disponível no canal. E aí, com certeza, com a parte de nivelamento já definida. Aqui por dentro dá para ter uma visão, uma ideia mais clara de como ficaria o mezanino, do corredor dos quartos, do deck. Ela criou um espaço externo do lado da lavanderia para estender roupas com privacidade. Eu achei isso uma ideia super legal, que eu também não pensaria. E foi isso, gente. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou, o que você mais gostou, o que de repente você faria diferente, o que você gostaria de ver nessa série de vídeos. Eu digo pra vocês que vocês vão ver coisas que vocês nem estão imaginando. Mas a gente tá muito feliz em ter, encontrado esse cantinho no paraíso para construir a nossa casa, para construir o nosso futuro lar para nossa família. Então a gente está muito empolgado. Até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com todas as pessoas que vocês acham que curtiriam esse tipo de conteúdo. Um beijão e até a próxima!